Salve, salve, simpatia! Vidal na área para que a gente possa falar mais um pouquinho sobre direito administrativo. Olha só, se liga, eu já vou partir do bizu. Nós faremos a análise da parte principiológica. Meu Deus do céu, professor, what the fuck is that, motherfucker? Gostou do inglês? Ah, moleque, se liga. A parte principiológica é a base que vai te dar uma fundamentação necessária para a assimilação, para a compreensão de todos os demais temas que você fizer análise do direito administrativo. Muita gente torce o nariz. Ah, professor, mas os princípios são muito abstratos, são muito genéricos, é muito bonito na teoria, mas e na prática? Será que eles têm alguma validade? Será que eles têm alguma implicação? Eles trazem transformações na prática? E aí você vai perceber que sim, ok? Então cuidado, tá? É só com uma base boa, uma base forte nos princípios afetos ao direito administrativo, que você vai conseguir compreender outros temas. Organização da administração pública, responsabilidade civil, a ideia de atos administrativos. Você vai ver que de maior ou menor forma, todos os demais tópicos que aparecem na sua prova têm íntima ligação com a parte principiológica. Perfeito? Então, a gente vai partir da ideia. Professor, o que significa? O que são os princípios? Anota aí, ó. Eu posso considerar os princípios como valores norteadores do direito administrativo. Norteadores do direito administrativo. Beleza? Vou abreviar para a gente ganhar tempo. DTO é direito, ADM é administrativo. Fechou, professor. Então, quando eu trato da parte principiológica, são aquelas regras dotadas de uma carga alta de abstratividade. Por quê, professor? Porque nós vamos ver que os princípios, eles servem para que eu possa interpretar dentro do caso concreto como que a administração pública ela vai resolver determinada situação. Ah, fechou. E quando a gente fala dos princípios, a gente tem uma classificação muito importante em relação ao direito administrativo, tá? Em relação aos princípios, você vai ver que eu posso categorizá-los em relação aos chamados princípios explícitos e os chamados princípios implícitos. Beleza, professor? Qual basicamente é o critério utilizado para que eu considere um princípio explícito e um princípio implícito? Tá aqui, ó. Você já vai anotar que os princípios explícitos são aqueles que aparecem textualmente lá no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. São 5 princípios, professor. Falou em direito administrativo, você vai colocar na sua cachola. A base do direito administrativo são nesses 5 princípios aqui do artigo 37. Quais sejam? Princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Cada um desses princípios tem um conceito e, principalmente, nós temos que entender como eles aparecem nas nossas provas. Fechou? Então, basicamente, aqui, ó, nessa primeira classificação, só são 5. Todos os demais princípios, e existem uma pluralidade aí gigantesca de princípios, tá? Ah, eu vou precisar saber todos para minha prova, professor? Não, a não ser que você queira fazer um pós-doutorado, motherfucker, kami-kami-ha, em direito administrativo, aí você estuda princípios, né, diferença de normas, regras,
leis, enfim. Aí você vai aprofundar dependendo da necessidade. Para a sua prova, para a área de concursos públicos, a gente consegue delimitar uma quantidade muito menor. Existem princípios que são trazidos pela legislação infraconstitucional. Eles não aparecem de forma explícita lá no artigo 37, professor, mas em algum lugar eles aparecem, tá? E aí nós temos alguns de maior incidência. Princípio da razoabilidade, proporcionalidade, princípio da motivação, autotutela, segurança jurídica, proteção à boa-fé. Nós poderíamos passar aqui inúmeras horas debatendo sobre a parte principiológica, mas isso não ia resolver a sua vida. O que resolve a minha vida, professor? Principalmente saber que existe essa classificação, essa dicotomia entre explícitos e implícitos. O critério utilizado é pura e simplesmente o texto, a literalidade do artigo 37 caput da Constituição. Porque perceba, o direito administrativo, ele está disposto no texto constitucional de forma expressa. Fala lá no artigo 37, né, da administração pública. Entre os artigos 37 e 41, tem lá todas, né, as principais regras constitucionais aplicáveis ao direito administrativo. Perfeito? Beleza, professor. Então já saquei. Princípios explícitos, texto constitucional. Princípios implícitos, eu vou te dar uma dica, tá? Eles aparecem lá no artigo, alguns dos principais, lá no artigo 2º da Lei 9784 de 1999, tá bom? Essa lei aqui trata do processo administrativo no âmbito federal. Vários princípios aparecem lá nos incisos do artigo 2º, tá? O artigo 50 também fala do princípio da motivação. Então, só para que você anote a informação. Não significa que todos os princípios implícitos aparecem aqui. E eu já vou construir o raciocínio em cima disso. Mas eu quero que você entenda que essa distinção aparece em prova. Como que aparece em prova, professor? Isso é moleza, né? Mais mole que sentar em pudim. É só lembrar dos 5 do artigo 37, são explícitos. Princípios constitucionais, princípios explícitos, também chamados de princípios expressos. Tudo a mesma coisa. São só os 5. Do LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só esses 5. Como que aparece isso em prova, professor? São princípios constitucionais. Legalidade, impessoalidade, moralidade, razoabilidade e eficiência. Ele vai pegar um miserável de um princípio implícito e vai colocar lá no meio da alternativa. Muito cuidado com isso, tá bom? Porque lá na hora da prova é muita bagagem, é muita informação. É, professor, eu lembro que tinha princípio da razoabilidade, é princípio do direito administrativo, só que não é explícito, é implícito. Fechou? Então fica ligado nisso. E aí, para que você compreenda de uma vez por todas esse tema, entre os princípios, tá? Como eles são considerados valores mestres, valores norteadores da atuação da administração pública, você vai colocar na sua cabeça que entre princípios não existe hierarquia. Como assim, professor? Um princípio que aparece lá na Constituição não vale mais que um princípio que aparece na legislação infraconstitucional, abaixo da Constituição? Não. Muito cuidado. E aí é uma grande diferença que eu tenho entre princípios e regras, tá bom? Lembra que eu falei no início do nosso encontro? A ideia, a parte principiológica, trata de valores abstratos. Já as regras são valores de natureza objetiva. É o direito positivado, são as leis em sentido estrito. Quando eu tenho um conflito entre regras, um conflito entre leis, aí eu faço a utilização da regrinha, né? A parte principiológica ajuda, mas entre regras eu deixo uma de lado para aplicar outra. Então, o conflito de regras, eu escolho uma das duas. Perfeito?
Já entre os princípios, eu não vou escolher, eu não tiro um princípio, descarto um princípio e aplico outro. Porque entre princípios vai existir uma ponderação. Eu aplico um princípio em determinada situação concreta com maior incidência do que outro, mas o outro não deixa de existir. Legal? Então anota essa observação aí, ó. Entre princípios, anota, importantíssimo. Entre princípios, não há hierarquia. Hierarquia. Um princípio não vale mais que o outro. Mas o princípio é constitucional, professor. O outro não é. Vale mais? Não. Analisando o caso concreto, a administração pública vai fazer a ponderação entre princípios. Legal? Coloque entre parênteses essa palavrinha aqui, ó, essa expressão. Ponderação. Ponderação. Fechou? É só analisando o caso concreto que a administração pública vai falar, ó, o princípio da moralidade tem uma maior incidência aqui do que o princípio da impessoalidade, mas o da impessoalidade não deixa de subsistir. Combinado? Fechado? Beleza, professor. Então, dentro da ideia inicial da parte principiológica, você vai lembrar, existem princípios espalhados pelo nosso ordenamento jurídico, tá? E tem cada um a sua relevância. Vamos fechar com o exemplo chave de ouro? Eu vou pegar dois princípios implícitos que são a base do direito administrativo. Quer ver só? Princípio da supremacia do interesse público e princípio da indisponibilidade do interesse público. Eles não aparecem lá no artigo 37, mas são dois princípios basilares do regime jurídico administrativo. Regime jurídico, você bem se lembra, é o conjunto de prerrogativas e sujeições a que se submete a administração. Quando eu falo em supremacia do interesse público, a administração pública justifica ter prerrogativas em relação ao particular. Ah, beleza, professor. Exercício do poder de polícia, capacidade de desapropriação, dois grandes exemplos que são calcados, baseados no princípio da supremacia. A ideia do interesse da coletividade sobrepondo sobre o interesse do particular. Só que nem tudo são flores. A administração pública ela tem prerrogativas, mas ela também tem obrigações, sujeições especiais. A indisponibilidade do interesse público exige que a administração pública realize concurso público para contratação de pessoal. Ela pode contratar do jeito que ela quiser? Não. Ela não pode fazer do jeito que ela quiser, porque ela não faz por interesse próprio. Ela é baseada no interesse da coletividade. Ela pode vender objetos que integram seu patrimônio do jeito que ela quiser? Não. Ela não pode dispor de um patrimônio que não é dela, é da coletividade. E aí a gente consegue visualizar, né? Dentro dessa balança, de um lado, supremacia, do outro, indisponibilidade do interesse público. São princípios implícitos, mas que têm altíssima relevância aqui no direito administrativo. Fechado? Espero que você tenha curtido. Um grande abraço e até a próxima.